E aí, Cabral, beleza? O meu nome é Henrico Rebeck e hoje eu vou falar de história. Seguinte, pessoal, continuando a série sobre Roma, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a República Romana, aquilo que veio depois da monarquia. Então, beleza. Ó, a República Romana, ela começou no ano 509 e durou até o ano 27 a.C. Bom, a República Romana, o que seria a palavra república? A república vem do latim, que significa res publica. E esse res publica, ou seja, a república, o que ela significa? Significa aquilo que é público, aquilo que é do povo, é, tudo aquilo que as pessoas tinham acesso, os bens públicos. Então, mas durante muito tempo, a classe mais alta foi aquela que teve acesso a esses bens públicos, que seria a dos patrícios. E o povo, muito tempo, não conseguiu a ter acesso ao que era direito, ao que era público. Bom, após isso, nós podemos marcar esse período da República como um período de grandes acontecimentos. O primeiro deles seria a Constituição Republicana. Também temos a luta do povo por começar a ganhar espaço nessa sociedade. Também temos a grande expansão territorial, domínio de territórios. E também temos a profissionalização do exército. Bom, galera, o que a gente pode falar é que com o início da República se deu o fim da monarquia e o último rei, o último monarca, que foi Tarquínio o Soberbo, ele foi alvo de uma conspiração e assim foi iniciada a República. É um período muito obscuro, principalmente da monarquia, como eu já disse, e as informações que se tem nem sempre são tão precisas. Bom, após a figura do monarca ser removida, em todas as instituições de governo não podia ter só uma pessoa. Então, todas as formas de governo tinham que ter duas ou mais pessoas. A figura mais importante com o estabelecimento do Senado era o cônsule. Haviam dois cônsules, como eu disse, não podia ser só uma pessoa que figurasse o poder principal, sendo a mais poderosa delas, eliminando essa figura do monarca. Então haviam dois cônsules que se controlavam se controlavam mutuamente. Não estava conseguindo falar a palavra. Então, se controlavam mutuamente e assim eles tinham um período de governo de um ano. O que esses cônsules faziam? Normalmente eram chefes que controlavam o exército e também exerciam a justiça. Eles faziam com que as leis funcionassem. Bom, galera, falar um pouco agora dessa expansão territorial, bem brevemente mesmo. Bom, após os romanos conseguirem dominar a Península Itálica, eles também invadiram outras regiões, como por exemplo a Grécia, onde trouxeram a filosofia, os costumes, os deuses e também a cultura de lá influenciou muito a civilização romana. Assim como eles também foram expandindo para muitas outras regiões, como por exemplo em direção à África também. Bom, e agora o que a gente tem que falar? A gente tem que falar sobre esse exército. Esse exército romano, que é uma instituição mais importante desde a época da monarquia, porque foi ela que permitiu essa expansão territorial. Bom, e como que isso acontecia? Bom, quando um território era conquistado pelos romanos e aceitava esse domínio, ele era anexado ao império e aqueles cidadãos se tornavam cidadãos romanos com direito com os direitos que os cidadãos romanos de Roma tinham. Eles se tornavam cidadãos podendo ter total ou parcial cidadania romana. E também, em troca, eles tinham que pagar pequenos tributos à República. Bom, nós também temos os povos que resistiram e não foram anexados ao Império como parte, tendo direito de cidadãos. Eles foram anexados, mas o principal objetivo daquele povo que resistiu e não quis se render à poderosa Roma, dizemos assim, foram escravizados e podiam ser vendidos a outras nações, podemos dizer, terceirizados, assim, né? E então, eles também tinham que pagar, essas outras nações conquistadas também tinham que pagar tributos. Podemos dizer que o valor era mais alto também, porque além do tributo, muitos do seu povo eram escravizados também.
E isso marca o quanto foi importante o exército para a civilização romana. Se não fosse ele, Roma não teria conseguido chegar aonde chegou na história antiga. Bom, galera, falando ainda sobre o exército romano era composto por todos os cidadãos. E assim, havia a cavalaria, que era formada pela, digamos assim, a elite, os patrícios, e também tínhamos a infantaria, que era formada pelos plebeus, que eram o povo. Beleza. É, o exército romano fazia as suas incursões durante o verão e nas outras estações do ano ficava em casa para poder cuidar da lavoura, das suas terras. Bom, os camponeses, além disso, além de cuidar das suas terras, também tinham que cuidar das terras dos patrícios, que era um trabalho ainda maior para eles. Bom, no ano 111 a.C., o general Mário decidiu fazer a profissionalização desse exército. O que aconteceu? Por exemplo, ser soldado de forma voluntária se tornou meio que uma profissão e você começou a receber um salário, fazendo com que esses soldados tivessem uma preparação melhor, um treinamento melhor e com que você tivesse uma recompensa por estar servindo a República. Bom, com o aumento das guerras que teve durante a República, se tornou mais difícil para os camponeses aceitarem ou terem a vontade de participar das guerras. Porque quando eles voltavam, eles tinham que trabalhar nas suas terras dos patrícios, e quanto mais guerras haviam, eles tinham menos tempo para fazer isso, o que acabavam sendo prejudicados. Bom, com isso, a infantaria era uma das instituições mais poderosas do exército e sem ela não teria sido possível conquistar a Península Itálica, o que poderia ter sido um problema para os romanos. Além disso, o exército ele era dividido em legiões e cada legião possuía cerca de 3.000 soldados. E embora a infantaria tenha tido esses problemas sobre a voluntariedade dos seus soldados, a República mesmo assim conseguiu conquistar grande parte de territórios. As guerras que Roma foram travando, que os romanos foram travando, começou a trazer muitos lucros para o Império e com isso também muitos escravos, o que acabou tirando um pouco do, podemos dizer assim, emprego dos camponeses de trabalhar na terra dos patrícios. O que fez com que esses plebeus começassem começassem a ir para as cidades, o que ocorreu um certo êxodo rural, fazendo com que a cidade tivesse muitas pessoas e assim acarretando também muitas revoltas populares. Bom, podemos destacar uma dessas revoltas, embora não seja, digamos assim, feita pelo povo, mas sim por escravos, é a revolta de Espartaco no ano 73 a.C., no qual ele conseguiu reunir cerca de 40.000 ex-escravos e lutar contra a República Romana. Essas revoltas, tanto populares como de escravos, começaram a ser combatidas pelo exército e por seus generais, que começaram a ser ovacionados pelo público, ganhando notoriedade e influência política. Bom, galera, esses generais que tinham grande apoio do povo também tinham apoio dos seus soldados, porque uma vez que esse soldado se aposentava, o general cedia um pedaço de terra para que ele pudesse viver. Sendo assim, ele também tinha esse apoio tanto do seu subordinado como também do povo. Bom, durante esse período que os generais começaram a ganhar esse prestígio, começou a ter batalhas entre generais para, podemos assim dizer, aquele que tivesse maior poder e influência, o que se estendeu pelo período final da República e assim começou a marcar os índices da crise republicana. Bom, pessoal, com a mudança da mão de obra que teve dos plebeus pelos escravos, aconteceu que a plebe ficou cada vez mais pobre, o que fez com que aumentasse o número de revoltas e a instabilidade política e também enfraquecimento do Senado e ocorresse uma disputa de poder, porque já o povo não acreditava que a República estava conseguindo atender às suas vontades, sabe? Bom, pessoal, para tentar amenizar esse cenário de miséria, apareceram dois irmãos, Tibério e Caio Graco, os irmãos Graco.
Eles tinham duas propostas. Uma delas era a reforma agrária e também diminuir o preço do trigo para que para que o povo, principalmente, não tivesse fome. Acontece que essas propostas não foram bem recebidas pelo Senado e pelos patrícios, que acabou assassinando os dois irmãos. Um no ano 133 a.C., que foi Tibério, e depois, no ano 122 a.C., o Caio. E após isso fez com que o povo ainda tivesse uma maior insatisfação contra a forma que estava sendo governada a república. Bom, galera, posteriormente a esse evento, no ano 62 a.C., Júlio César é eleito cônsul junto com Pompeu. E por baixo dos panos também eram aliados com o Crasso, o que se formou o primeiro triunvirato. Ou seja, as três pessoas mais poderosas ali que estavam sob o controle de Roma. Mas o que acontece, galera? Esse poder, esse período de cônsul, era temporário, como eu já disse. E o que acontece? Júlio César, para tentar se manter no poder, ele decide conseguir um grande feito militar, porque, como eu disse, os generais eram as figuras mais respeitadas na República. Ou seja, ele decide invadir a Gália, que era uma região que nunca havia sido conquistada antes por nenhum romano. Ele fica cerca de 10 anos lá e consegue voltar vitorioso. Quando ele volta, ele é ovacionado pelo povo como um grande conquistador, uma figura de grande importância assim nessa República Romana, o que fez com que ele conseguisse se consolidar a sua posição no poder e também que aumentasse o número de inimigos e pessoas que queriam ver ele morto. Bom, e o Senado, pessoal, quando Júlio César ainda estava na Gália, temendo perder a sua posição privilegiada, se aliou com Pompeu contra Júlio César. E quando este estava voltando para Roma, ele cruzou o rio Rubicão ali da Itália, que marcava, podemos dizer assim, a fronteira assim, tipo, de onde se iniciaria tipo Roma ali. Ao cruzar esse rio, estaria declarada uma guerra civil. E essa guerra civil, ela só terminou no ano 48 a.C., com a derrota de Pompeu, que fugiu para o Egito e depois foi assassinado pelo rei, pelo faraó, dizemos assim melhor, né? Pelo faraó Ptolomeu XIII. Vocês podem pensar que o Júlio César gostou, né, de ter seu rival morto, mas muito pelo contrário, ele achou da forma que ele foi morto uma maneira tipo muito injusta, assim, não se mata ninguém daquela maneira. Ele chegou a ajudar a remover o faraó Ptolomeu do trono, aliado com Cleópatra, que depois disso ela até se tornou amante de Júlio César e ela se tornou faraó. Bom, galera, e é assim que no ano 47 a.C., Júlio César se torna o primeiro líder autocrático e ditador de Roma. Mas o seu governo dura pouco, porque no ano 44 a.C., dentro do Senado, ele é esfaqueado por senadores que tentavam recuperar o poder. Eles tinham medo que seria o fim da República. E mal eles sabiam que essa atitude deles acabaria levando, sim, ao fim da República. E por que esse assassinato do Júlio César não deu certo? Por quê? Ele tinha o amor do povo e também ele conseguiu aproximar o exército do poder político. Sendo assim, já estava aparecendo ali, podemos dizer, que a República estava dando os seus últimos suspiros. Bom, pessoal, eu acabei esquecendo de falar, mas caso alguém tenha dúvida com questão a isso, na primeiro triunvirato eu falei que tínhamos o Crasso, né? E por que alguém pode estar perguntando ele não participou dessa disputa pelo poder? O que acontece é que, assim como Júlio César, ele tentou conseguir uma grande vitória militar e decidiu invadir o Império Parto. O que aconteceu é que nessa guerra que ele travou contra o Império Parto, ele acabou morrendo e por isso que só Pompeu e Júlio César estavam disputando o poder. Bom, pessoal, após a morte de César, temos a formação do segundo triunvirato. Foram esses outros três homens que começaram a liderar Roma. Eram eles Marco Antônio, que havia servido com César, temos também Otávio, que era sobrinho e herdeiro de César, e também temos Lépido,
embora esse não tenha tanta importância, porque no ano 36 a.C. ele acaba sendo expulso do segundo triunvirato. Mas antes disso, eles vão perseguir todos aqueles senadores que conspiraram contra César e após essa vingança vai acontecer essa nova disputa política e disputa pelo poder entre eles. Assim, galera, foi travada uma batalha, ou digamos assim, uma guerra entre Marco Antônio e Otávio. O que aconteceu é que Marco Antônio, também que havia se tornado a amante de Cleópatra, ele se uniu a ela e uniu seus exércitos a ela. Não foi uma atitude muito bem vista pelos cidadãos romanos, o que fez com que Otávio reunisse um grande exército e lutasse contra Marco Antônio e Cleópatra. Ele acabou saindo vitorioso, Marco Antônio e Cleópatra fugiram e eles acabaram se suicidando no ano 31 a.C. Bom, galera, então, assim, Otávio assume o controle de Roma, centraliza todos os poderes nas suas mãos, ele vai se autoproclamar agora Augusto, que significa aquele escolhido pelos deuses, o venerável, e ele vai se tornar o primeiro imperador de Roma no ano 27 a.C., marcando assim o fim da República Romana. Bom, pessoal, se vocês estiverem com algumas dúvidas, não se preocupem, vou fazer mais vídeos explicando sobre a sociedade romana, sobre a cultura, sobre a religião ou sobre as instituições. Então tenham calma que eu vou lançar os vídeos para a gente poder entender como que era essa sociedade, a religião de Roma, né? E também como o cristianismo conseguiu se espalhar pelo mundo graças ao Império Romano. Então, o que vocês acharam do vídeo? Deixem aqui nos comentários para mim saber. Coloquem nos comentários outros temas que vocês querem saber. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Por favor, aqui, ó, ativem o sininho aqui do canal para vocês poderem receber as notificações. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o canal. Aqui, ó, por favor, curtam e compartilhem o canal para me ajudar. Não esqueçam de comentar, como eu já disse. E é isso, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo meus vídeos. Continuem pedindo que eu vou trazer mais para vocês. E é isso. Cabral zarpou.